Capítulo 27. Cornualha, 1932. Ele tinha uma vida abençoada, e era isso que tornava tudo muito pior. Tinha uma esposa que amava, 3 filhas cuja inocência e bondade trouxeram luz para sua vida, e então haveria outro bebê. Ele morava em uma linda casa com um jardim regular à beira de um bosque grande e exuberante. Os pássaros cantavam nas árvores, os esquilos faziam seus estoques e as trutas cresciam gordas no córrego. Era muito mais do que ele merecia. Milhões de homens perderam a chance de uma vida normal. Morreram na lama e na loucura. Homens que teriam dado tudo pelo que ele tinha. Mas, enquanto eles estavam mortos e esquecidos, as bênçãos de Anthony continuavam chegando. Contornou o lago e parou quando avistou a casa de barcos. Seria sempre um lugar especial. Foram dias tão simples antes da guerra, quando a casa estava sendo reformada e ele e Eleanor tinham acampado junto ao córrego. Ele não tinha certeza se voltara a ser feliz desde então. As coisas eram tão certas. Ele tinha o propósito, a capacidade e a confiança que vinham com a juventude intactos, de quem ainda não tinha sido posto à prova. Achava que poderia dizer honestamente que fora sempre um homem de bem, então. A vida parecia uma estrada reta à frente, esperando que a percorresse. Quando a guerra terminou e voltou para casa, Anthony passou muito tempo na casa de barcos. Às vezes, simplesmente se sentava e observava o córrego. Outras vezes, lia cartas antigas. Havia dias em que simplesmente dormia. Andava tão cansado. Em algumas oportunidades pensava que nunca acordaria. Em muitos dias teria ficado feliz de não ter acordado. Mas acordava uma vez após outra e, com a ajuda de Eleanor, montou seu escritório no sótão e a casa de barcos ficou para as meninas. Tornou-se um lugar de crianças, para brincadeiras e aventuras. A partir de então, e servia como alojamento para os criados. A ideia lhe agradava. Anthony vislumbrava camadas de tempo e uso, fantasmas do passado, dando lugar aos atuantes de hoje. As construções eram muito maiores do que a vida de um homem. Isso não era uma coisa boa? Era o que mais gostava nas florestas e nos campos de Lynas. Gerações andaram neles, trabalharam e foram enterradas embaixo deles. Havia muito consolo na permanência da natureza. Até mesmo os bosques em Manning teriam crescido agora. Era difícil de imaginar, mas devia ser assim. As flores cresceram na sepultura de Howard. Pensava às vezes nas pessoas que conhecera na França. Tentava não lembrar, mas elas apareciam por vontade própria. Os aldeões e fazendeiros cujas casas ficavam no meio da guerra. Ainda estariam lá? Perguntou-se Monsieur Durand e Madame Fournier. Os inúmeros outros que os abrigaram, de boa vontade ou não, ao longo do caminho. Quando o armistício foi assinado e as armas postas de lado, as pessoas cujas vidas tinham sido interrompidas, cujas casas e fazendas foram destruídas, começaram um longo e lento processo de reparação? Ele achava que sim. Para onde mais teriam ido? Anthony contornou a cerca e partiu para a floresta. Alice queria ir com ele naquele dia, mas Eleanor dissera que não, e inventara uma tarefa para mantê-la ocupada em casa. Ao longo dos anos, a esposa se tornara perita em ler seu estado de espírito. Houve momentos em que parecia que ela o conhecia melhor do que ele próprio. Naqueles últimos dias, porém, as coisas estavam desandando.
Desde que Eleanor lhe falara sobre o novo bebê, as coisas pioraram. Isso o preocupava. Tinha pensado que a notícia o faria feliz e, de certa forma, fez. Mas era cada vez mais comum que tivesse seus pensamentos atraídos para aquele celeiro na fazenda de Madame Fournier. Ouvia um choro fantasmagórico à noite, um grito de criança. E toda vez que o cão latia, tinha que ficar muito quieto para começar a dizer a si mesmo que tudo estava bem, que era só sua cabeça. Como se isso o fizesse se sentir melhor. Um bando de pássaros cortou rapidamente o céu e Anthony estremeceu. Por uma fração de segundo, ele estava no chão, atrás do galpão de ordenha na França, seu ombro doendo por causa do soco que Howard lhe dera. Fechou os olhos com força e contou 5 respirações antes de abri-los um pouco e deixar a luz inundar novamente a sua visão. Concentrou-se em ver apenas os campos abertos e largos de Loines, o balanço de hélice, o último portão que levava dos prados para o bosque. Lentamente, com determinação, começou a caminhar em direção a ele. Era melhor que tivesse vindo sozinho nesse dia. Eleanor tinha razão. Estava se tornando imprevisível. Ele estava preocupado com o que poderia fazer sem perceber, o que as meninas poderiam ver ou ouvir, e elas não deviam saber o que ele tinha feito ou o que ele era. Não poderia suportar que elas soubessem. Pior ainda se vislumbrassem o que ele quase fizera, a linha monstruosa que ele quase ultrapassara. Uma noite ele foi acordado por um barulho no escuro, no quarto que dividia com Eleanor. Ele se sentou na cama e percebeu que havia algo sombrio, no canto, perto das cortinas. Alguém. O coração de Anthony se acelerou. O que foi? Sussurrou. O que você quer? O homem tinha andado lentamente em sua direção e, quando passou por um raio de luar, Anthony tinha visto que era Howard. Eu vou ser pai, disse. Vou ser pai, Anthony, como você. Anthony tinha fechado os olhos e tapado os ouvidos, de modo que suas mãos tremiam contra as têmporas. A próxima coisa de que soube foi que Eleanor estava acordada, segurando-o, e o abajur da cabeceira estava aceso, e Howard tinha ido embora. Mas ele voltaria, ele sempre voltava. E agora, com um bebê novo a caminho, não havia chance de Anthony conseguir mantê-lo longe. Eles estavam em guerra havia 2 anos e meio. Os combates tinham chegado à frente de batalha, e eles enfrentavam uma mixórdia aparentemente interminável de hostilidade, seguida de hospitalidade nas casas de civis atrás da linha. Eles conheciam bem a cidade de Warlow Bailon e seu povo, e se sentiram tão à vontade quanto era possível em seu limbo de trincheiras. No entanto, corria o boato de que se preparavam para uma grande investida, e Anthony estava contente. Quanto mais cedo ganhasse essa batalha sangrenta, mais cedo poderiam voltar para casa. Ele estava voltando do seu último dia longe das trincheiras e se sentou à mesa de estilo campestre feita de carvalho, na cozinha de seu relutante anfitrião, Monsieur Durand, desfrutando de um último chá em xícara de porcelana em vez de estanho, enquanto relia a última carta de Eleanor. Ela enviara uma fotografia de Débora e do novo bebê, Alice. Uma coisa pequena e gorda, com ar surpreendentemente feroz e determinado. Depois de olhar, mais uma vez enfiou cuidadosamente a foto no bolso do casaco. A carta escrita no papel de marfim que ele lhe dera era exatamente o que pedira. Histórias de uma vida que ele começava a sentir que só existia na ficção. Havia realmente uma casa chamada Loines, um lago com patos e uma ilha no meio,
com um córrego que corria pelo fundo do jardim. Duas pequenas meninas inglesas, chamadas Deborah e Alice, passavam as manhãs em uma horta plantada pelos pais, passando mal por comerem morangos demais. Ambas ficaram um tanto mal depois, Eleanor tinha escrito, mas o que se pode fazer? Elas são uma dupla de gatunas quando se trata de suas invasões ao jardim. Débora os guarda nos bolsos e os dá a Alice quando não estou vendo. Não sei se fico orgulhosa ou zangada, e mesmo quando desconfio, não tenho coragem de impedi-las. Há algo melhor do que colher morangos frescos na parreira? Devorá-los e sentir-se derreter com sua doçura? Oh, Deus, mas o quarto, Anthony, aqueles dedinhos pegajosos, depois ficou cheirando a geleia quente por dias. Anthony viu Howard na porta da cozinha. Pego em um momento particular de fraqueza, dobrou a carta rapidamente e a escondeu junto da fotografia. Estou pronto quando você estiver, disse pegando o chapéu e o endireitando. Howard sentou-se na cadeira rústica do outro lado da mesa. Você não está pronto, retrucou Anthony. Eu não vou. Não vai onde? Voltar à frente de batalha. Anthony franziu a testa, perplexo. Você está brincando? Está doente? Nem uma coisa nem outra. Vou fugir, desertar. Chame como quiser. Vou embora com Sophie. Anthony não ficava sem palavras com muita frequência, mas naquele momento elas lhe faltaram. Sabia que Howard gostava da governanta de Monsieur Durand. A pobre moça havia perdido o marido nas primeiras semanas da guerra. Tinha apenas 18 anos e um filho, Louis, para criar, sem parentes ou amigos na aldeia. Ele não tinha percebido quantas coisas haviam avançado. Estamos apaixonados, disse Howard. Sei que parece ridículo em um momento como o de agora, mas é isso. As armas nunca silenciavam, sempre pipocando ao fundo. Eles se acostumaram com o modo como a terra tremia e os copos e pires tilintavam na mesa. Eram bons agora em ignorar o fato de que cada barulho significava a morte de mais homens. Anthony segurou a xícara de chá para que ela parasse e observou enquanto a superfície do líquido restante tremia. Apaixonados, repetiu. Era uma palavra tão estranha de se ouvir, quando todos estavam muito mais acostumados a falar sobre ratos, lama e membros ensanguentados. Não sou um homem da guerra, Anthony. Todos nós somos homens da guerra agora. Eu não. Tive sorte, mas minha sorte vai acabar. Precisamos terminar o que começamos. Se um homem não pode ser útil a seu país, é melhor que morra. Isso é bobagem. Não sei se alguma vez acreditei nisso. Que serventia eu tenho para a Inglaterra? Sou muito mais útil para Sophie e Louis do que para a Inglaterra. Ele apontou vagamente para a janela, e Anthony viu que Sophie e o bebê estavam sentados em um banco de jardim, do outro lado do pátio. Ela cantarolava para o menino, uma criança linda com grandes olhos castanhos e uma covinha em cada bochecho, que ria e estendia a mãozinha gorda para acariciar o rosto da mãe. Anthony baixou a voz. Veja, eu posso lhe arranjar uma licença. Você pode voltar para a Inglaterra por algumas semanas para se organizar. Howard balançou a cabeça. Não vou voltar. Você não tem escolha. Sempre há uma escolha. Vou fugir hoje à noite. Vamos embora. Você vai voltar comigo agora. É uma ordem. Quero ficar com ela. Quero ter uma vida normal. Ser pai e marido. Você pode ser todas essas coisas e vai. Mas tem que fazer isso do jeito certo, não pode simplesmente fugir. Eu não teria lhe contado, mas você é mais que um amigo, você é um irmão. Não posso permitir que faça isso. Você tem que permitir.
Nós dois sabemos o que acontece com os desertores. Teriam que me pegar primeiro. E vão. Howard deu um sorriso triste. Anthony, meu velho amigo, já estou morto. Minha alma está morta e meu corpo logo a alcançará. Ele se levantou, empurrando a cadeira lentamente, com cuidado. Saiu da cozinha da fazenda, assobiando uma canção que Anthony não ouvia fazia anos. Uma música de dança de seus dias de universitários. O assobio, aquela melodia, a maneira casual com que seu amigo assinava a própria sentença de morte. Todas as coisas terríveis que tinham visto e feito juntos, a implacabilidade de tudo aquilo, tudo o que Anthony havia deixado para chegar até ali, a intensidade terrível da saudade que sentia de Eleanor e de suas meninas, de seu bebê Alice, que ele nem sequer conhecia, ameaçou dominá-lo naquele momento. Seus pensamentos se desfocaram e ele se levantou abruptamente. Saiu correndo da cozinha, atravessou a área gramada e cruzou os caminhos entre as construções da fazenda. Alcançou Howard no beco atrás do galpão de ordenha do vizinho. Seu amigo estava na outra extremidade e Anthony gritou: "Ei, pare aí!" Howard não parou. Em vez disso, respondeu por cima do ombro: "Você não é mais o meu comandante." Anthony sentiu o medo, a impotência e a raiva crescerem dentro dele como uma onda negra que não poderia ser controlada. Ele não podia deixar isso acontecer, tinha que impedi-lo de alguma forma. Começou a correr. Nunca fora um homem violento, estava estudando para ser médico, para curar. Mas naquela hora, seu coração estava disparado e o sangue corria em suas veias. E cada pedaço de raiva, tristeza e frustração que sentira nos últimos anos pulsava sob sua pele. Quando chegou perto de Howard, saltou, puxando-o para o chão. Os dois homens rolaram juntos, lutando e brigando, cada um tentando desferir um soco decisivo no outro. Nenhum dos dois conseguindo. Howard foi o primeiro a acertar, movendo-se para trás para ganhar distância, antes de soltar um gancho de esquerda. Anthony sentiu uma chama de dor líquida atravessar seu peito e o ombro. Howard tinha razão, ele não era um homem da guerra, nem Anthony. E a briga foi exaustiva, para a surpresa deles. Os dois se soltaram, caindo separados de costas no chão. Os peitos subindo e descendo enquanto lutavam para recuperar o fôlego. A loucura momentânea encerrada. "Ah, meu Deus", disse Howard por fim. "Sinto muito. Você está ferido?" Anthony balançou a cabeça, olhou para o céu mais deslumbrante, de alguma forma pela falta de ar. "Que droga, Howard. Eu já disse, me desculpe. Você não tem comida nem suprimentos. O que você está pensando? Sophie e eu temos o bastante, temos um ao outro." Anthony fechou os olhos e levou a mão ao peito. O sol fazia suas bochechas queimarem de um jeito prazeroso e deixava sua visão alaranjada. "Você sabe que tenho que detê-lo. Você vai ter que me matar para conseguir isso." Anthony piscou para a luz. Um bando organizado de pássaros pretos voou contra o azul brilhante do céu. Eles observou e, ao fazer isso, suas certezas pareceram desmoronar. Aquele dia, aquele sol, os pássaros, tudo estava fora da esfera da guerra. Era como se uma realidade diferente estivesse acontecendo lá em cima. Se ao menos eles pudessem chegar perto o suficiente para escapar daquele lugar que chamavam de mundo. Howard agora estava sentado com as costas apoiadas na parede de tijolos, inspecionando sua mão ferida. Anthony foi se sentar ao lado dele. Suas costelas doíam. "Você está determinado a fazer isso?" "Nós estamos." "Então me conte o plano." "Você deve ter um plano. Não posso acreditar que você seria estúpido o suficiente."
para atravessar o país com uma mulher e um bebê se não tivesse um plano. Enquanto Howard descrevia seu esquema, Anthony ouviu. Ele tentou não pensar no exército, nas regras e no que aconteceria se seu amigo fosse pego. Apenas ouviu, assentiu e se forçou a acreditar que poderia funcionar. Essa tia de Sophie, ela está no sul, quase na fronteira espanhola. Ela vai recebê-lo? É como uma mãe para Sophie. E a viagem, e a comida? Tenho guardado rações e o pacote que Eleanor enviou e Sophie conseguiu pão e água. Da cozinha de Monsieur Durand? Howard assentiu. Pretendo deixar-lhe dinheiro em troca, não sou ladrão. Onde você está guardando esses suprimentos? Há um celeiro à beira da fazenda de Madame Fournier. Está fora de uso. As bombas abriram grandes buracos no telhado e entra água como uma peneira. Algumas rações, um bolo, um pão, não serão suficientes. Você vai ter que se esconder por dias e não dá para saber o que vai encontrar enquanto viajar para o sul. Ficaremos bem. Anthony imaginou a despensa do exército, as latas de carne, leite condensado, farinha, queijo e geleia. Você vai precisar de mais, disse ele. Espere até escurecer. Todo mundo estará ocupado se preparando para a investida de amanhã. Encontro você no celeiro. Não, você não vai. Não quero que você se envolva. Já estou envolvido, você é o meu irmão. Anthony levou uma mochila naquela noite, cheia de tudo o que tinha conseguido pegar. Tomou cuidado para não ser seguido. Como oficial, tinha mais privilégios do que a maioria. Mas não podia se dar ao luxo de ser pego no lugar errado, com uma mochila cheia de suprimentos roubados. Ele sacudiu a porta do celeiro quando chegou e depois bateu uma vez, como tinham combinado. Howard a abriu imediatamente. Ele devia estar esperando do outro lado. Abraçaram-se. Anthony não conseguia se lembrar de terem feito isso antes. Mais tarde, ele se perguntaria se cada um tivera um pressentimento do que ia acontecer. Entregou a mochila. A luz prateada da lua entrava por um buraco no telhado, e ele pôde ver Sophie sentada em um fardo de feno no canto. O bebê amarrado ao seu peito em uma faixa de lona. A criança estava dormindo, os lábios rosados apertados, um olhar de intensa concentração em seu pequeno rosto. Anthony invejou a paz da criança. Mesmo então, sabia que nunca mais dormiria assim. Assentiu com uma saudação e Sophie sorriu timidamente. Ali não era mais a governanta de Monsieur Durand, mas o amor do melhor amigo de Anthony. Isso mudava as coisas. Howard foi até ela e falaram baixinho. Sophie ouvia com atenção, acenando rapidamente às vezes. Em um momento descansou a mão pequena e fina no peito dele. Howard pôs a sua por cima da dela. Anthony sentiu-se como um intruso, mas não conseguia desviar o olhar. Ficou impressionado com a expressão do amigo. Parecia mais velho, mas não porque estivesse cansado. A máscara de falso humor que usara desde que Anthony o conhecia, o sorriso protetor que ria do mundo antes que o mundo pudesse rir dele, tinha desaparecido. Os dois amantes terminaram a conversa e Howard foi se despedir depressa. Anthony percebeu que era um adeus. Durante toda a tarde, ele se perguntara o que dizer quando chegasse a hora. Teria percorrido uma vida inteira de desejos e arrependimentos, além de coisas aparentemente aleatórias que, de outra forma, jamais teria chance de falar. Mas agora tudo tinha evaporado. Havia muito para expressar e muito pouco tempo para isso. Cuide-se, recomendou. Você também. E quando tudo acabar, sim, quando tudo acabar. Veio um barulho do lado de fora e ambos congelaram. Um cão latia ao longe. Howard, chamou Sophie num sussurro assustado.
Dépêchez-toi, allons-y. Sim, Howard assentiu, ainda olhando para Anthony. Nós temos que ir. Correu para o lado de Sophie, jogou a mochila do exército sobre o ombro e pegou a outra bolsa perto de seus pés. O cão ainda estava latindo. Cale a boca, sussurrou Anthony. Por favor, cale a boca. Mas o cão não se calou. Ele rosnava e uivava, estava chegando mais perto, ia acordar o bebê e, de repente, havia vozes lá fora também. Anthony olhou ao redor. Havia uma abertura de janela, mas era alta demais para que passassem o bebê. Uma porta aberta na parede mais distante conduzia a uma pequena antessala. Gesticulou naquela direção. Eles se esconderam lá dentro. Estava mais escuro sem o luar e todos prenderam a respiração ouvindo. Aos poucos, seus olhos se ajustaram. Anthony pôde ver o medo no rosto de Sophie. Já Howard, com o braço em volta dela, não era tão fácil de decifrar. A dobradiça da porta do celeiro foi sacudida e a porta se abriu com um ruído. O bebê estava acordado agora e começou a balbuciar baixinho. Não havia nada de engraçado na situação, mas a criança não sabia disso. Ele estava cheio da alegria simples de estar vivo e isso fez rir. Anthony levou um dedo aos lábios, sinalizando com urgência que tinham que mantê-lo quieto. Sophie sussurrou no ouvido do bebê, mas isso lhe fez cócegas e ele riu com mais vontade ainda. Uma brincadeira, diziam seus olhos escuros dançando. Que divertido! Anthony sentiu seus pelos se eriçarem. Os passos estavam muito próximos. Um murmúrio de vozes alto e claro. Novamente pressionou o dedo contra os lábios e Sophie empurrou o bebê, seus sussurros ganhando um traço de pânico. Mas o pequeno Louis estava cansado de brincar e talvez com fome, ansioso para se soltar da mãe e confuso porque ela não o deixava. Seu balbuciar se transformou em choro e o choro ficou mais alto. Num piscar de olhos, Anthony estava ao lado de Sophie, as mãos sobre a criança, puxando o pequeno embrulho, tentando soltá-lo da faixa de pano, tentando tapar a boca da criança e parar o choro, fazê-lo ficar quieto para que todos ficassem seguros. Então, o cachorro aproximou-se da segunda porta, arranhando a madeira. E Howard estava atrás de Anthony, puxando-o para longe, empurrando-o para trás com muita força. O bebê ainda chorando, o cachorro latindo. Howard tinha o braço em volta de Sophie, que também choramingava. A maçaneta da porta sacudiu. Anthony puxou a arma e prendeu a respiração. Quando a porta se abriu, o facho da lanterna era de cegar. Anthony piscou e levantou a mão por instinto. Sua mente era um nevoeiro, mas ele conseguiu distinguir dois homens corpulentos no escuro. Um percebeu quando o homem começou a falar rápido em francês. Era Monsieur Durand. O outro usava o uniforme do exército britânico. "O que é isso?" perguntou o oficial. Anthony quase pôde ouvir as engrenagens da mente do homem girando, e não foi nenhuma surpresa quando ele disse: "Largue a mochila e saia." Howard obedeceu. O bebê Louis estava quieto naquela hora, notou Anthony, e estendia a mão para tocar as bochechas pálidas de Sophie. Ele continuou observando a criança, fascinado por sua inocência. Seu contraste marcante com o horror da situação em que estavam. E no silêncio foi inundado pelo reconhecimento do que quase havia feito. A depravação de seu instinto naquele momento terrível. Anthony balançou a cabeça. Era monstruoso. Era impossível.
Com certeza não ele, Anthony, que sempre pudera confiar em si mesmo, em seu controle, precisão e cuidado, na sua orientação para ajudar os outros. Confuso, forçou o pensamento e concentrou-se novamente no bebê Louis. De repente, pareceu a Anthony que em um mundo do qual toda a bondade tinha sido minada, todos deveriam estar observando aquela criança preciosa, maravilhando-se com sua pureza. Pare de falar, ele queria dizer. Apenas olhe para o pequeno. Ele estava enlouquecendo, claro. Era o que acontecia nos momentos antes de enfrentar a morte. Não havia dúvidas de que todos iam morrer. Ajudar um desertor era o mesmo que desertar. Estranhamente, não era tão ruim quanto Anthony imaginara. Pelo menos aquilo terminaria em breve. Ele estava cansado, percebeu, muito cansado. E então podia parar de se esforçar tanto para chegar em casa. Eleanor lamentaria por ele, mas quando se recuperasse ficaria satisfeita, ele sabia. Por saber que ele morrera tentando ajudar Howard a começar uma nova vida. Anthony quase riu. Começar uma nova vida. Em um momento como aquele, quando o mundo se transformava em ruínas. Ouviu-se um som estridente e Anthony piscou. Ele ficou surpreso ao perceber que ainda estava no celeiro francês. O oficial abrira a mochila e jogara no chão as provisões roubadas do exército. Latas de carne, de legumes e leite condensado jaziam por todo o chão. Anthony tinha se assegurado de pegar o suficiente para que Howard e Sophie pudessem se esconder por semanas, se fosse preciso. O oficial assobiou baixinho. Parece que alguém estava planejando umas férias? E eu teria escapado, disse Howard de repente, se Edevane não tivesse me alcançado. Anthony fitou o amigo confuso. Howard não olhou para ele. O desgraçado me seguiu. Tentou me convencer a desistir. Pare de falar, pensou Anthony. Pare de falar, é tarde demais. O oficial olhou para a arma na mão de Anthony. É verdade? Ele olhou de um para o outro. Você estava tentando trazê-lo de volta? Mas Anthony não conseguia formar frases rápido bastante. Cada palavra era como um pedaço de confete em um dia de vento e ele não conseguia juntá-las. Eu disse que ele teria que me matar aqui, falou Howard rapidamente. Edevane? Anthony ouviu o oficial, mas apenas de longe. Não estava mais naquele celeiro abandonado na França. Estava de volta a Loines, na horta, vendo suas filhas brincarem. Estava cuidando do jardim que ele e Eleanor haviam plantado juntos uma vida atrás. Podia sentir o cheiro dos morangos aquecidos pelo sol, sentir o calor no rosto, ouvir as filhas cantando. Volte para casa, dissera Eleanor naquele dia, junto ao córrego, e ele prometera que voltaria. Ele ia voltar para elas, nem que fosse a última coisa que fizesse. Tinha feito uma promessa, mas era mais do que isso também. Anthony ia voltar para casa porque queria. Tentei detê-lo, ouviu-se dizer. Eu falei para ele não fugir. Quando posicionaram Howard entre eles e marcharam de volta para o acampamento, enquanto Sophie se lamentava em um francês gaguejante, Anthony disse a si mesmo que tinha conseguido mais tempo para seu amigo, que não ia terminar assim, que onde havia vida havia esperança. Encontraria uma forma de explicar tudo, de salvar Howard, de fazer as coisas voltarem a ser como eram. A frente de batalha estava a quilômetros de distância. Teria muito tempo para pensar em uma saída para aquela confusão. No entanto, a meio quilômetro do acampamento, ele ainda não tinha pensado em nada.
e percebeu que já não podia sentir o odor dos morangos, apenas o fedor da podridão da guerra, da lama e do desperdício e o gosto acre de pólvora nos lábios. Ouvia um cachorro latindo em algum lugar e tinha certeza um bebê chorando naquela noite distante. E antes que pudesse impedir, ocorreu-lhe o pensamento frio, aborrecido e desprovido de emoção, de que, se ao menos ele tivesse terminado o que havia começado lá, silenciado aquele bebê, aquela criança pequena e querida que mal começara a viver, que não teria sabido o que estava acontecendo, a quem Anthony poderia ter feito isso rápido com misericórdia. Então, Howard teria sido poupado. Aquela tinha sido sua única chance de salvar seu irmão, e ele tinha falhado.